Olá, pessoal. Eu sou Maíra Trajano, psicóloga, terapeuta de casais e família, com especialização em sexologia clínica. Estou aqui em mais um episódio da série Pod Sex, onde eu trago convidados para conversar sobre sexualidade. Se você ainda não tiver inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu comentário, trazendo sugestões de novos temas, de coisas que você gostaria de saber sobre sexualidade. Fique à vontade. E a nossa convidada de hoje é a Aline Alves, fisioterapeuta, que trabalha com a área da saúde da mulher, obstetrícia e sexualidade. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada por ter aceitado o convite, E uma das razões pela qual eu quis trazer e convidar a Aline aqui para bater um papo com a gente é porque quando eu comecei os meus estudos sobre sexualidade, eu percebi que nem eu mesma e muitas mulheres não conhecem os benefícios da fisioterapia, para a nossa saúde física, para a nossa saúde sexual. E aí eu quis convidar a Aline para ela trazer algumas informações e a gente bater um papinho sobre algumas questões importantes relacionadas ao corpo feminino. Aí, Aline, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente aqui como é que começou essa sua trajetória, pela saúde da mulher, pela sexualidade. O que é que despertou o seu interesse para se aprofundar nessa área? Perfeito. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Então, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto, um assunto que eu vejo todos os dias no consultório, Eu acho que a principal questão é realmente que eu percebi que isso vinha surgindo ao longo das demandas dos atendimentos dessas gestantes, Então, eu atendo realmente o público de gestante, de pós-parto. Inicialmente, comecei mais com esse público, só que eu fui vendo que essas demandas vão aparecendo, E aí, assim, é muito bacana a gente trazer informação para essa mulher e perceber que muitas vezes elas não tinham nem noção que aquilo era uma queixa a ser valorizada. Então, foi realmente a necessidade, a rotina, o dia a dia, que eu fui vendo a necessidade de me especializar, de estudar um pouco mais, para conseguir, de fato, adentrar nessa área com mais segurança, porque é uma área delicada, da mulher, e a gente, com todas as questões que existem de tabu, de medo, a gente precisa realmente saber chegar nessa mulher. E quais foram as demandas, Aline, que você foi percebendo especificamente ao trabalhar com essas mulheres? O que é que chegava de queixa das mulheres para você? Muitas mulheres, Maíra, chegavam com queixa de dor durante a relação sexual, E eu acho tão interessante porque algumas delas, às vezes, acabam referindo como se fosse aquela dor, mas é só no início da penetração, depois alivia, passa, não é toda a posição, mas a gente percebia que isso era cada vez mais frequente, E atrelado a isso, dentro da avaliação, a gente percebia queixas físicas que justificavam, de fato, essa mulher relatar aquilo durante a consulta. Então, acho que a maior queixa realmente tende a ser isso. Às vezes, a gente consegue perceber também algumas queixas miccionais, então escape xixi associado, e a gente vai ver essa musculatura do assoalho pélvico também não tá legal. Algumas queixas também de constipação. É incrível como a gente percebe mulheres, às vezes, que têm dor na relação sexual, com queixas de constipação ali associado, E se a gente for refletir um pouquinho, tem muito do ponto de vista da tensão dessa musculatura. Então, tanto para eu evacuar, quanto na relação sexual, quanto na micção, eu preciso ter consciência de relaxamento. E muitas vezes essas mulheres não têm, Então, essa foi uma demanda que eu fui percebendo realmente aparecer no consultório. Então, parece que é muito importante nesse trabalho uma consciência corporal, mais ampla e também da sua intimidade, da vulva da mulher, Exatamente. Ela precisa conhecer a vulva. Inclusive, meninas, muitas chamam de vagina, mas é bom a gente dizer aqui que vagina é o canal vaginal, Quando a gente fala do aparelho feminino, a gente está falando da vulva, Isso, exatamente. Então, assim, que tem uma série de músculos que se entrelaçam ali e que podem trazer dificuldades das mais diversas, Desde a dor até um certo relaxamento, que pode trazer esse desconforto, do xixi, do escape do xixi e tudo mais. Exatamente. E é muito incrível também, Maíra, a gente perceber como, às vezes, a gente fala para essa mulher, você já percebeu essa região? E nunca olhou, não se sente à vontade, É como se fosse uma região um pouco proibida, E eu sempre brinco, como assim? É permitido para o outro, mas não é permitido para mim, Então, a primeira coisa que a gente precisa é realmente fazer essa mulher, além de entender a anatomia, fazer com que ela tenha realmente um empoderamento desse corpo, que ela perceba esse corpo, Porque, às vezes, as disfunções, eles aparecem aí. Eu começo a ver a disfunção, mas como é uma região que eu não me sinto à vontade,
eu vou adiando, eu vou empurrando, e quando essa queixa vem chegar, já é uma queixa realmente que demanda um cuidado maior, né? Algumas mulheres, né, a gente percebe que quando são mulheres mais novas, a gente não tem uma indicação tão frequente de cirurgias, mas às vezes mulheres mais velhas que começam a ter essa queixa, primeira opção, na maioria das vezes, é uma cirurgia. Então, vai, faz uma cirurgia, mas aí não olhou para essa região, não pensou na função. Então, dentro da fisioterapia, a gente tenta convidar essa mulher realmente para ela perceber esse corpo e aí, a partir disso, perceber a função da musculatura. Muito legal. E aí, eu convidei a Aline também para que dentro, né, das temáticas que a gente vem trazendo, a gente possa olhar para a sexualidade, para as contribuições que a fisioterapia tem para a sexualidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, vou pedir aqui para a Aline falar um pouquinho das disfunções sexuais mais comuns, né, que é a dispareunia, o vaginismo, e também sobre o que pode acontecer na gestação com relação à sexualidade. E aí, Aline, talvez a gente pudesse começar pela gestação. Vamos. Né? Vamos pelo comecinho. Vamos. Então, o que eu percebo também muito, Maíra, é que as mulheres, elas tendem, às vezes, a conhecer a musculatura do assoalho pélvico na gestação. Que, por um lado, é bom, né? É ruim porque você pensa, demorou esse tempo todo para entender que tinha essa região, que precisava de cuidado, que precisava de atenção. Mas, por um lado, é um momento que a mulher se vê disponível para cuidar da saúde dela, né? Então, ela consegue ter essa procura por profissionais para poder auxiliar e aí começa a conhecer que existe essa musculatura, né? Então, eu acho que, assim, durante a gestação a gente percebe essa dificuldade, mas que elas vão aos pouquinhos percebendo, né? Se aprimorando mais do ponto de vista realmente de autoconhecimento e da própria função da musculatura, mas que a gente ainda vê muitas mulheres com essas queixas mesmo. Então, a dor durante a relação sexual, né? Aí, junto com a questão da queda da libido, então, muitas mulheres percebem essa diminuição da libido na gestação e acaba que posterga ainda mais, né, a atividade sexual. Então, quando eu vou ter atividade sexual, já não estou com tanta vontade, né? Às vezes não tem uma lubrificação vaginal legal também durante a gravidez. Então, essas demandas, elas vão surgindo, né? Tanto a dor como o próprio vaginismo. A gente sabe que o vaginismo, ele já é uma causa um pouco mais exacerbada, porque eu tenho uma contração que é involuntária dessa musculatura, né? E aí é interessante porque, às vezes, a gente escuta relatos de mulheres falarem, mas a médica, eu fui no consultório médico, a médica disse que eu tinha que relaxar. Só que esse relaxamento, ele não é tão fácil, né? Necessariamente voluntário, né? Isso, perfeito. E quando a gente fala exatamente dessa queixa do vaginismo, é isso. É um músculo que contrai a ponto de eu não conseguir, não só a penetração durante a relação sexual, mas às vezes inserir um espéculo para uma avaliação, né, com o ginecologista, às vezes colocar o próprio dedo. Então, essa mulher, ela não consegue porque o músculo reage com a contração. E, às vezes, na avaliação, a gente percebe isso também. Então, a gente fala, vou tocar. Só esse toque, ela já contrai. E aí, a gente tem que fazer todo um trabalho antes de fazer realmente esse toque vaginal para ela entender esse relaxamento. Mas, como eu falei, não é tão fácil assim, né? E aí, a gente começa com um trabalho de respiração, de anatomia, de orientar como é essa região, como ela funciona, qual é o objetivo, para devagarzinho ir acessando essas questões, tá? Mas elas não vêm de primeira, não. A gente precisa ir ali realmente perguntando, abordando, porque não é uma queixa que geralmente a mulher traz, tá? A gestante, no caso, que é de quem a gente está falando agora, né? Isso. E acho interessante pensar no aspecto da gestação, se a gente for pensar algumas questões psicológicas também, né, relacionadas a isso. A gente percebe que muitas mulheres não se sentem confortáveis com seus corpos ao longo da gestação, né, com a barriga que vai crescendo. Às vezes tem a questão do parceiro também, que não olha mais com o mesmo desejo, as preocupações inerentes à gestação, ao bebê, as tensões. Isso. E como a Aline trouxe aqui, a contração involuntária não deixa de ser diante de uma tensão. Então, se a mulher estiver passando também por outros aspectos de tensão no seu período de gestação, isso também vai afetar
como essa musculatura vai se encontrar e o prazer ou a dor ao longo da gestação, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma fragilidade natural, né, durante a gravidez, né? Então, tem toda uma questão hormonal. A gente fala que esse corpo, ele tá se preparando para parir. Então, é como se ele ficasse todo mais relaxado, mais largado. Intencionalmente, isso deveria acontecer, mas nem todas as mulheres vão ter realmente esse relaxamento. Então, às vezes, ela pode ter essa hipertonia. E aí, esse grau de tensão muscular, ele pode sim estar relacionado a questões musculares, mas pode estar relacionado a aspectos externos, né? Então, como eu me percebo, como o meu parceiro me olha, às vezes o parceiro não procura também, né? Então, são coisas que vão acontecendo ao longo da gravidez, porque a gente também tem muito essa consciência que a gravidez é algo muito, não endeusado, mas é algo muito... romantizado. Exatamente, exatamente. Então, eu não posso desejar, eu não posso tentar uma coisa diferente durante a gravidez. Muito pelo contrário, eu falo para as pacientes, testa, né? Porque se antes você se sentia de uma forma, agora naturalmente você está diferente. E o seu corpo, ele está funcionando de forma diferente também. Então, a gente vai tentando trazer essa mulher para ela começar a compreender que ela pode sim ter uma relação sexual, ela deve, na verdade, né? Ter uma sexualidade saudável durante a gestação. Eu não preciso esperar esse momento desse bebê nascer fora, que quando o bebê nasce, a gente sabe que o pós-parto, o negócio é bem mais difícil. Aí que vai ficar complicado. Exatamente. Enquanto o bebê tá ali dentro, tá tudo certo, né? Tem umas questões realmente para ser trabalhadas, mas no pós-parto a gente sabe que o desafio é maior, né? Se conseguirem, aproveitem para transar enquanto estão grávidas. Porque depois, olha, ninguém dorme direito. Pois é, exatamente. Aí vem toda a questão do cansaço, privação de sono. Nossa. Exatamente. Então, essas questões que elas também vão influenciar, né? Na libido, no desejo. Eu sempre oriento muito, às vezes, para as pacientes, quando elas vão retornar à atividade sexual no pós-parto, voltar com lubrificante vaginal, né? Porque, às vezes, a gente fica naquela percepção de que, vai dar tudo certo, vai ser como era antes. O bebê já nasceu, tá tudo certo. Só que eu tenho agora uma queda hormonal, eu tenho prolactina lá em cima, porque eu tô amamentando. Então, tem muitas queixas aí que vai ter uma repercussão também na função sexual. E quando essa mulher tem um parto vaginal, que tem uma laceração, que tem uma episiotomia, eu preciso ter um cuidado também com essa região, né? Então, é um outro momento. Aproveitando que você trouxe isso, Aline, uma das questões que surgiram nas redes sociais, lá na caixinha, é: o parto vaginal vai alargar a minha vagina? Isso é mito, isso é realidade? As mulheres têm muito medo, né? E a gente percebe, eu percebi isso quando eu estava grávida e conversei com algumas colegas, né? Que, assim, era um receio tão grande que as cesarianas marcadas iam muito diante desse medo. Sim. Primeiro, o medo da dor e depois o medo de ficar alargada, sim, né? E disso comprometer a qualidade da sexualidade, né? E acho que tem um mito muito grande sobre isso aqui no Brasil, né? A gente que vem da área da psicologia e da fisioterapia, os profissionais de saúde em geral sabem que esse é o melhor caminho para o bebê. Mas, no final das contas, tem muito receio com relação à sexualidade. Tem sim. E, assim, é um mito também, né? O que entra muito, às vezes, é muito mais esse autoconhecimento do corpo dessa mulher do que a própria via de parto. É claro, é óbvio que pela via fisiológica, pela via vaginal, o bebê passa por essa região. Então, existe um alongamento, um alargamento dessa musculatura. Mas é músculo, ele tem capacidade de retorno, né? Então, assim, como eu falei para você, se naturalmente na gestação meu corpo tá mais relaxado, no pós-parto esse corpo ele vai voltar a esse equilíbrio, né? Aos pouquinhos esse equilíbrio vai acontecendo. Então, a musculatura também vaginal, ela tende a responder. E aí, eu gosto muito dessa pergunta. Na maioria dos lugares que eu vou, que me fazem isso, eu adoro, porque a gente desmistifica muito que não tem a ver com o parto vaginal em si, mas muito mais com a função da musculatura. Então, às vezes, tem mulheres que escolhem a via cesariana, né? A via cirúrgica, porque eu quero proteger a minha musculatura, porque eu não quero perder xixi, porque é isso. E elas estão no pós-parto perdendo xixi. E aí você pensa, mas o bebê não passou por lá, por que eu tô perdendo xixi? Porque os estudos eles já mostram que realmente o fator maior ali de sobrecarga é a gestação, né? Então, o ganho peso da barriga, o ganho de peso, né?
ganho de peso, o peso desse bebê, né? Então, isso entra como um fator de risco muito importante para as disfunções do assoalho pélvico. Então, escolher uma via de parto cesariana não é um fator protetor para o assoalho pélvico, né? Então, ter a minha musculatura trabalhada ao longo da gestação, independentemente da via de parto que eu vou ter, isso sim é um dos fatores que vão ser protetor também para poder auxiliar nessa musculatura se manter de forma funcional, tá? Que é esse o nosso objetivo. Então, quando as pacientes chegam, a gente sempre fala, ó, independentemente da via que você escolha, esse corpo, ele precisa ser preparado, porque ele tá sofrendo uma sobrecarga que ele nunca lidou, né? E fora isso, eu tenho uma questão hormonal, que deixa tudo mais relaxado mesmo. Preparado, né? Exatamente. Então, naturalmente, esse corpo vai estar assim. Mas no pós-parto, cansei de ver mulheres, né, com função ok, chega no pós-parto vaginal, musculatura maravilhosa. Você pensa, passou um bebê por aqui, sim, mas ela conseguiu, claro, ao longo desse tempo, que a gente sempre faz essas orientações, manter os exercícios para poder, né, trazer a função, manter essa função, mas que quando ela chega ali no pós-parto que a gente avalia, tá ótima a musculatura, né? Quando a gente pensa na cicatrização, de uma laceração, de um epísio, aí é um cuidado a mais, como eu teria com uma cicatriz, por exemplo, da ferida operatória da via cesariana. Então, existem cuidados específicos para poder ajudar também na mobilidade dessa cicatriz, para a gente não ter outras repercussões. Ai, que legal, que legal. Sobre a gestação, você percebe se a gente fosse levantar aqui para as meninas, qual é o benefício desse parto vaginal, né? Assim, para o bebê, para a mulher? Você defende ou você fica assim, não vou defender, não vou puxar a sardinha, vou deixar minha paciente à vontade? Sim. Como é que você conduz? Perfeito. Eu defendo porque os estudos, eles mostram que é o melhor para a mãe e para o bebê, assim como você falou, né? Mas é claro, todas as mulheres vão ter um parto vaginal a qualquer custo? Não, né? E aí a importância de, claro, ao longo da gestação, essa mulher se cuidar do corpo dela, do ponto de vista de saúde, para ela estar bem, porque se ela está bem, esse bebê está bem, eu tendo a ter um parto saudável, né? Tranquilo. Então, sem pressão arterial alta, sem uma diabetes e por aí vai. Então, cuidar ao longo da gestação. Mas, ainda assim, o parto vaginal, ele torna-se a melhor via para a mãe e para o bebê, porque a gente sabe que para esse bebê, a gente tem um tempo de maturação hormonal que é específico para o parto vaginal. Então, nenhum bebê que nasce até, às vezes, acima de 40 semanas, a gente não tem como saber se esse bebê estava pronto para nascer, porque não teve a cascata hormonal ali do trabalho parto, né, ocitocina, estimulando e dizendo, se prepara que você vai começar a respirar, se prepara. Então, tem todos os estímulos aí para esse bebê durante esse momento que ele está no útero durante o trabalho parto. Na via cesariana isso não acontece, né? Eu não tenho essa cascata hormonal realmente acontecendo para preparar esse bebê. Então, os estudos, eles mostram que só isso melhora esse bebê ao nascimento. Então, os bebês vão menos para UTI, menos desconforto respiratório, menos alergias ao longo da vida. Tudo isso são benefícios do parto vaginal para o bebê. E para a mãe, menos risco de hemorragia, né? Menos risco de infecção. A própria complicação, às vezes, que pode acontecer dentro de uma cirurgia, porque a cesariana, ela é uma cirurgia, né, que tem risco de sangramento, enfim, são administradas muitas medicações. Então, tudo isso é minimizado quando essa mulher vai para a via vaginal. Mas, é claro, como eu falei para você, nem toda mulher vai parir via vaginal. E aí pode ser porque ela não tem indicação e pode ser por escolha dela, né? Qual é a nossa defesa? Que essa mulher esteja bem informada, que ela saiba o que quer dizer essa via de parto e essa outra, e aí realmente ela faça a escolha dela, tá? Que legal. E Aline, que desses exercícios que você falou, tanto para a preparação do parto quanto para o pós-parto, tem algum que você pode ensinar aqui rapidamente, que as meninas podem fazer sozinhas, ou todos eles precisam do acompanhamento da fisioterapeuta? Pensando do ponto de vista da musculatura do assoalho pélvico, você fala. E até outros também, que você recomende, né? Sim. Uma coisa, assim, bem geral que dá pra falar, né, que não seria uma prescrição, eu gosto sempre de orientar as mulheres a dançarem, tá? Por quê? Porque a dança, ela mobiliza exatamente o quadril, né? Que é a região onde o meu bebê vai precisar passar. Então, essa região, ela precisa estar flexível, já tem os hormônios que estão ajudando, mas se do ponto de vista muscular eu tô toda travada, tô toda cheia de dor, isso pode dificultar, porque aí eu tenho uma musculatura que tá mais tensa, né? E eu preciso que, de fato, esteja relaxado. Então, dançar é uma atividade gostosa,
gostosa, no final da gravidez, às vezes a mulher tá, eu já tenho um filho. Bota a música, vai dançar, coloca o pequeno ali na sala, vai dançar também. É um momento de entrosamento desses dois, né? E é um momento de trazer mobilidade para o quadril. Porque se a nossa musculatura do assoalho pélvico, ela tá ali no chão da nossa pelve, se eu tô mexendo a minha pelve, eu tô auxiliando também nessa musculatura. Tá trazendo essa flexibilidade. Isso, né? É como se eu estivesse trazendo uma consciência para essa região, né? E aí, assim, quando a gente fala de passar algum exercício, aí precisa de uma avaliação. Por quê, Maíra? Porque às vezes essa mulher me fala que sabe contrair, que sabe relaxar. Mas quando eu vou ver lá na avaliação, ela não sabe, né? E é tão interessante isso, porque às vezes a mulher tá achando assim, tá bombando na contração do assoalho pélvico, né? Mas quando a gente vai ver, gente, cadê essa musculatura que tava aqui? Não tem. E aí ela tá usando vários outros músculos que não é para usar quando a gente fala dessa contração perineal, substituindo a musculatura. Então, realmente precisa de uma avaliação. Inclusive, nesse sentido, acho que é importante, eu já tinha escutado, quis perguntar, porque eu já tinha escutado em outros lugares, né, que algumas pessoas vendem pela internet cursos de exercícios, né, e tem essa questão, você pode estar fazendo o exercício de maneira errada, sem um acompanhamento apropriado e acabar trazendo prejuízos maiores para a sua musculatura do que esse exercitar que você achou que estivesse fazendo, Isso. Né? E aí é importante você falar isso, porque eu já atendi uma mulher, né, uma vez, que comprou um programa desse e, assim, jurando que estava fazendo tudo certo. Veio para avaliação porque, Aline, o abdômen eu não estou conseguindo contrair junto, não estou percebendo a contração disso. Tá bom, vamos lá, vamos ver o que você faz. Ela tinha, Maíra, o que a gente chama de inversão de comando. Ou seja, quando a gente solicita para essa mulher contrair, ela relaxa. Quando eu solicito para ela relaxar, ela contrai. Imagine uma mulher dessa durante a relação sexual, que ela jura que a musculatura está relaxada, mas não tá, ela tá tensa, ela tá contraída. E aí ela sentia dor durante a relação sexual, vivia com infecção urinária, tá? Porque não tinha uma capacidade de relaxamento. E não só para a relação sexual, mas para a própria micção. Então, na hora que ela ia fazer xixi, ela nunca relaxava completamente a musculatura. Mas, de novo, na cabeça dela tava tudo ok, né? Aline, explica aqui para as meninas o que é que acontece com relação à infecção urinária. Como é que há essa relação da infecção urinária com a musculatura? Perfeito. Para o xixi poder descer, eu preciso que a minha musculatura ela relaxe 100%. Então, eu tenho uma contração da bexiga, né, da musculatura da bexiga, dá o estímulo, passou, se a musculatura está relaxada, o xixi sai completamente. Se eu não tenho a minha musculatura relaxada, eu tendo a segurar o xixi lá em cima. Reter xixi aqui, isso é o que é o fator predominante ali para eu poder, né, vir a acontecer alguma infecção urinária. Então, o ideal é realmente que eu esvazie completamente a minha bexiga. Então, isso acontece muitas vezes, aquela mulher que vai fazer xixi, fez xixi, na hora que ela levanta, mas eu ainda tô com vontade de fazer xixi. Na maioria das vezes, isso tá associado a uma dificuldade de relaxamento, né? E aí, se eu tô mantendo o xixi lá, né, por mais tempo que deveria estar, eu aumento o risco realmente de uma infecção. Olha a importância do trabalho da fisioterapia, né? Isso. E da gente ter uma boa avaliação médica, né? Uma boa avaliação interdisciplinar, né, Aline? Para evitar esse tipo de problema. E atenção, né, com esses pacotes que são vendidos pela internet. Às vezes o valor é interessante, você acha que está abafando, mas não é uma coisa personalizada para você e pode ser, no final das contas, um prejuízo. Isso. Tem alguns exercícios que podem ser feitos, mas o que a gente sempre orienta, faça pelo menos uma avaliação com o fisioterapeuta, verifique se o que você entende de contração, se realmente é uma contração, se você está conseguindo relaxar de forma adequada. Se você tem uma consciência boa, vai e faz, tem problema nenhum. Agora, claro, que a gente sempre também traz, eu vou tratar um escape de xixi com um pacote desse. Eu vou tratar uma dor durante a relação sexual com um pacote desse. Não, nesse caso não. Tratamento precisa de um olhar individualizado, né? Eu preciso avaliar essa paciente, eu preciso acompanhar essa paciente. Esses pacotes, eles não fazem isso, tá? Então, eles são para mulheres que têm a função saudável, que têm uma boa compreensão, que conseguem fazer sozinhas em casa, né? Que não vão fazer errado. E isso, com uma avaliação com o fisioterapeuta, ela consegue ter essa noção. Ver se tem a consciência corporal adequada, né? Perfeito. Exatamente isso. Aline, agora acho que a gente poderia ir pelo caminho, né, do vaginismo e dispareunia.
que são disfunções sexuais, que trazem muito sofrimento para as mulheres. Eu e a Aline já tivemos a oportunidade aqui de compartilhar alguns casos, né, que a gente trabalhou juntas. E aí, explica um pouquinho para as meninas. As pessoas conhecem mais o vaginismo, ouvem mais falar, mas ficam assim, o que é isso? Dispareunia, vaginismo, qual que é a diferença? Como é que isso afeta a mulher, né? Como é que a fisioterapia olha para isso? Tá. Então, vamos lá. Isso entra muito porque parece que se não é uma coisa exagerada, ou seja, se não impede a penetração, se eu só sinto dor, eu posso aguentar. E aí, de novo, aquela questão da negligência do que eu estou sentindo. É só no início, é só assim, é só assado. Mas qualquer dor não é normal. A gente fala isso pra tudo, né? A dor, ela tá sinalizando ali que tem alguma coisa que não tá funcionando como deveria funcionar. Então, a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, que pode ser essa dor, essa queixa de dor que impede, inclusive, a penetração. Pode ser uma dor ou uma ardência após a relação sexual. Então, eu vou fazer xixi, eu sinto que está todo ardido ali o canal. Então, isso tem uma relação também com a questão da dor. E uma coisa pode influenciar a outra. Então, eu posso começar a ter a dor, né, a dispareunia, e através disso desencadear um vaginismo ou o contrário, né? Então, eu tenho uma contração tão exacerbada ali da musculatura que para eu conseguir ter algum tipo de penetração, eu vou estar sentindo dor. E essas queixas, elas geralmente andam muito juntas, né? E a gente percebe que quando as mulheres vão relatar, elas relatam quando tem esse vaginismo. Então, eu tô com vaginismo. Mas quando você vai ver, às vezes não é um vaginismo, é uma dor. Né? Não tem uma contração. Você toca na musculatura, ela não reage com contração, né? Então, como o vaginismo é uma contração involuntária, eu não mandei esse comando, na maioria das vezes, quando a gente vai avaliar, a gente percebe que não tem necessariamente um vaginismo, tá? E, assim, isso traz uma repercussão muito grande para a mulher, porque ela, às vezes, tende a se distanciar do parceiro, né, da parceria, ela tende a não buscar e começa a libido a cair, eu começo a ter dificuldade de orgasmo, né, eu começo a não me sentir mais à vontade com o meu corpo, né, e isso, às vezes, vai trazer todo um constrangimento também, porque, como eu falei, não é só a dor. Se eu já tenho uma musculatura que está funcionando errado, eu posso ter outras queixas. Queixa de escape de xixi, né, escape de flatos e por aí vai. Então, no consultório, a gente tenta fazer primeiro essa mulher entender o que ela tem, né? É um vaginismo? É uma dispareunia? É os dois, né? Se for uma dispareunia, a gente vai tentar o quanto antes melhorar isso para que ela não chegue a ter realmente essa contração involuntária, porque posso ter ou posso não ter, tá? E aí a gente lança a mão de recursos, inicialmente sempre de relaxamento. O foco nesse primeiro momento, Maíra, é relaxar a musculatura, fazer essa mulher entender. E aí, se eu não posso, por exemplo, tocar nessa musculatura, eu começo através da percepção da respiração, né? A gente fala muito da respiração, a psicologia trabalha muito a respiração, que é algo fantástico, né? Então, a gente consegue muito desacelerar, se perceber e, através disso aí, ir se tocando e visualizando. A gente coloca muito espelhinho também na frente para elas conseguirem ver essa região, né? E normalizarem a vulva, né? Normalizarem a sua região íntima. E aí, a gente vai trazendo outros recursos também. Existem recursos que a gente chama de biofeedback, que ele dá o feedback para a paciente se ela está contraindo ou se ela está relaxando. Então, ela está dando o comando aqui de contração, aí tá lá, por exemplo, a gente tem um que ele é como se fosse uma anteninha. Então, quando ela faz a contração, a anteninha desce. Quando ela faz o relaxamento, volta. Então, se ela visualizou que foi o contrário, ela já vai perceber que ela está tendo uma inversão de comando, que ela não está tendo o movimento certo. Ou se, por exemplo, eu solicito uma contração e eu vejo que ela vai, mas já volta. Ou vai, segura e ela tem dificuldade de relaxar. E eu falo, relaxa, ela ainda tá lá contraindo. Então, tem vários recursos que a gente vai usando para dar esse feedback para a musculatura, né, para a paciente, de uma forma geral. Para ampliar a percepção dela, né? Exatamente. E com o passar do tempo, a gente vai trazendo também uma consciência de força. Porque um outro mito que existe, minha musculatura é muito rígida, então ela é muito forte. Não é verdade. Pode ser muito tensa, né? Ela é muito tensa e às vezes ela pode ser muito fraca, tá? Então, o fato de, na hora da penetração, eu sinto que é bem apertado, a gente acha que isso é positivo, né? E aí vem toda uma cultura machista aí por trás, né? Que tem que ser apertado. Então, assim,
Às vezes ela sente lá e ela acha que a musculatura está super saudável, e não está. Quando a gente vai avaliar, o grau de força dessa paciente é baixo. E o que ela tem é uma hipertonia, ou seja, tensão muscular, né? Não é o tônus dela natural. E aí a gente precisa trabalhar também isso, fazer com que ela compreenda que essa musculatura precisa relaxar e que não é um simples comando, né? Que vai mandar essa musculatura e ela vai relaxar. Ela precisa aprender. E pensa comigo, se alguém que sente dor, se ela sentiu dor uma vez, ela não vai relaxar tão fácil. Ela não vai. Porque a partir do momento até que a gente manipule ali, né, que massageie, que use alguns recursos para trazer percepção, ela tende a querer contrair. Então, eu preciso ir mostrando, tá tudo bem, você vai sentir isso, você vai sentir aquilo. Depois, essas sensações, elas vão diminuir, você vai sentir menos desconforto. Então, a gente vai meio que mostrando o passo a passo do tratamento para essa mulher. Muito legal, né? Do ponto de vista psicológico, e por isso é super interessante, né? Toda vez que eu recebo um caso desses no consultório, eu gosto sempre de conversar com a Aline, de encaminhar, porque quando a gente está falando de tensão, a tensão muscular, ela não se resume à tensão em uma só região. Né? Quando a gente olha para uma tensão que está ali, existem diversas áreas do nosso corpo que estão tensas. E a tensão não é o natural do nosso corpo. Ela acontece por alguma razão. Né? E nos casos de dispareunia, vaginismo, quando a gente vai fazer uma investigação, tem algumas coisas que podem estar ocorrendo no campo psicológico. Né? Não é que é determinante, mas são coisas que a gente gosta de investigar. Muitas vezes pode ter alguma percepção de trauma, não necessariamente um trauma, mas uma percepção de trauma, uma sensação, né, e assim, uma sensação de que foi invadida de alguma forma, pode até não ter ocorrido necessariamente um estupro ou um abuso sexual, mas o medo, né, a tensão do medo de que algo pudesse acontecer, algum tipo de experiência relacionada à sexualidade que traz essa percepção, né? O próprio abuso em si é uma vivência traumática que pode trazer essas dificuldades também. A gente vê também que famílias com educação muito rígida relacionada à sexualidade ou com uma cultura religiosa muito tradicional e forte, que percebe que o sexo não é algo para ser vivenciado, né? Pais e mães muito firmes com suas crianças, né? Menina, fecha as pernas. Isso. Aquelas falas sutis, né? Que vão... Isso, vai travando. Vão travando, né? Então, a gente vai contraindo, começa a contrair, levanta os ombros até a orelha. Exatamente. Tensiona o pescoço. Quando você vê, tá tudo tensionado. Inclusive, lá embaixo. Sim, né? sim. E essa questão da percepção também, né? Como a gente percebe, conhecer o nosso corpo é fundamental. Então, esse trabalho que a Aline faz diretamente com as pacientes, é uma coisa que eu gosto muito de fazer também com quem vai no consultório. Aí, claro, como eu não sou da saúde direta, como ela é, a gente vai passando instruções, né, para a paciente ir se descobrindo, para ir aprendendo a se olhar, a se tocar, a se perceber, né, porque, e eu que atendo casais, muitas vezes a gente vê a situação de que a paciente espera que o companheiro, ou às vezes a companheira, descubra o corpo por ela e para ela. E a gente tem que começar por nós, né? Então, nós precisamos conhecer o nosso corpo, se apropriar dele, entender aquilo que traz dor, aquilo que traz prazer, para poder comunicar para a nossa parceria, né? Não é responsabilidade da nossa parceria descobrir onde é que a gente tem prazer e onde é que dói. Quem tem que comunicar somos nós. E também não podemos banalizar a dor. E aí, nesse sentido, esse autoconhecimento é importantíssimo para que a gente possa ultrapassar, né, essas dificuldades. Uma coisa que eu estava conversando com a Aline ontem, que eu queria até compartilhar também aqui com vocês, é que esses casos costumam ser bem desafiadores, né, Aline? E assim, tem uma parte que eu acho que é fundamental, que é o desejo de ultrapassar a dor e a dificuldade. Normalmente, quando a gente se encontra com uma situação de dor, a nossa primeira reação é se retirar. Isso. Né? Se afastar. Exatamente. E é muito difícil atravessar uma dor, seja ela física ou emocional. E é nesse lugar que entra a fisioterapeuta, a psicoterapia, né? Como alguém que vai caminhar com você para ajudar você a atravessar a dor. Mas se você ficar se retraindo a cada vez que você encontra com a dor, possivelmente vai ficar mais difícil. E traz muitas dificuldades para o relacionamento também, afetivo, sexual e amoroso, né? Eu já tive uma paciente que ela tinha tanta dificuldade de ultrapassar
e até de permitir que a fisioterapeuta fosse além, né, que, bom, hoje eu não sei como é que ela tá, tem um tempo que eu já não a acompanho, mas eu achei, assim, que ela encontrou uma solução, né, e isso também pode acontecer. Ela não quis avançar no sentido, né, de trabalhar diretamente a musculatura, mas ela e o companheiro dela tinham a sexualidade, né, com toques, com beijos, com sexo oral, de outras maneiras, né, e não utilizando a penetração, que não era uma coisa que era possível para ela. Né? E esse casal permaneceu aí junto por um bom tempo, funcionando dessa forma. Não abriu mão da sexualidade por não ser possível para ela a penetração. E acho que assim, quando a gente fala isso de atravessar a dor, que é importante, mas todo mundo tem também o seu momento. Isso, perfeito. Porque não pode retraumatizar a pessoa, né? Então, assim, a gente precisa ir respirando, às vezes o processo é lento, mas ir no seu ritmo também, né, Aline? Exatamente. Era o que a gente estava até conversando ontem sobre, né, uma paciente que eu atendi e que eu cheguei exatamente nesse momento de dizer, a fisioterapia, eu já cheguei no meu limite. Enquanto profissional, do ponto de vista técnico, é aqui. Agora, eu preciso que você procure, isso eu já vinha falando, preciso que você procure um psicólogo. É importante conversar. E a percepção que eu tinha era exatamente essa. Ela não estava pronta ainda para ultrapassar esse momento, né? E aí é uma situação muito delicada, porque a gente quer que a pessoa realmente melhore, a gente vê que a pessoa sofre, né? Tem angústia geralmente na pessoa, só que a gente precisa também dar o tempo dela se descobrir, dela entender que pode ultrapassar, que precisa ultrapassar esse limite. E às vezes a gente faz exatamente isso, a gente deixa claro a importância, que é necessário. Pode ser que ela consiga de outras formas, mas, por exemplo, às vezes, como uma paciente, né, dessa que você teve, em algum momento isso vai vir novamente, né? Então, por mais que ela fique nessa relação sexual, né, nesse relacionamento e na relação sexual não tenha penetração, mas, por exemplo, quando ela for fazer um exame ginecológico, é a mesma coisa. Delicado, é a mesma coisa, né? E que é necessário para cuidar da nossa saúde. Então, a gente vê até que ponto isso influencia na saúde da pessoa. Se a gente está influenciando na saúde, está impedindo que ela se cuide, a gente precisa mostrar, em algum momento, se agora você não se sente bem, ok, mas em algum momento isso vai precisar ser acessado. Vai no teu tempo, mas caminha, né? Eu falo às vezes, inclusive para as pacientes de pós-parto, não para, continua. Eu sei que a rotina tá puxada, eu sei que são muitas demandas, eu sei que às vezes emocionalmente eu não estou pronta para lidar com aquilo, mas a gente precisa caminhar, né? Porque se a gente paralisa, aí você volta todas as questões, volta tudo de novo. E às vezes, como você falou, acontece, às vezes, algum outro trauma que piora, né? Por quê? Porque aí eu fui tentar, eu achei que estava pronta ali, eu fui tentar. Aí eu tentei e foi péssimo, né? Então, às vezes, quando você também não tem um parceiro legal, isso acaba sendo um fator realmente que acaba influenciando demais também. Então, em algum momento, essa mulher vai precisar acessar isso. Mas que é no tempo dela, a gente sabe disso. E nós, enquanto profissionais, né? A gente está aqui exatamente para isso, para caminhar, né? Para auxiliar, mas sempre tentando também respeitar o tempo do paciente, né? E é muito desafiador, porque às vezes a gente precisa saber o quanto a gente pode, né, ali insistir um pouco mais, mas o quanto a gente também precisa esperar e respeitar e ver o tempo dessa mulher, enfim, dessa paciente. Legal. Aí, Aline, acho que a gente poderia entrar naquela parte da prevenção, né, e do cuidado para um envelhecer saudável, para a gente manter a sexualidade em dia. A gente sabe que com a menopausa vai havendo um ressecamento vaginal, a gente sabe que com a idade a gente vai perdendo tônus muscular, né? Exatamente. E aí eu queria saber de você, que recomendações você tem, assim, de cuidados para que a gente possa... Assim, é interessante, né? Porque todo mundo pensa no botox no rosto, né? Verdade. Vamos colocar colágeno na cara, e uma massagenzinha de drenagem, mas lá embaixo tá todo mundo achando que vai continuar lindinha, que nem quando era menininha. E não é. Tem que cuidar também, né? E como é que a gente pode cuidar da nossa região íntima para manter, né, a jovialidade da nossa sexualidade? Não vamos nem dizer, né, da vulva bonitinha, Isso. gente, mas
da saúde da nossa sexualidade, que é muito importante. Isso, e importantíssimo essa sua fala, cuidar, né? A gente tem a percepção de cuidar de tantas outras coisas, e por que com essa região a gente não cuida? Né? Por que a gente não consegue ter esse olhar, né? Mas assim, eu acho que a primeira coisa realmente é perceber essa região, entender como uma parte do meu corpo que precisa de cuidados, assim como outra qualquer, né? Se possível, procura um fisioterapeuta, faz uma avaliação para você ter essa noção da função da tua musculatura. Porque uma vez que eu já sei, eu não vou precisar fazer fisioterapia para o resto da vida, né? É tanto que a fisioterapia, ela é uma reabilitação. Então, ela é um treinamento para quando a minha musculatura não está saudável, quando eu preciso prevenir alguma queixa, né? Então, por exemplo, uma mulher que vem para avaliação, que a gente vê que a musculatura está saudável, você vai manter esse treino aqui na sua rotina, sempre importantíssimo inserir dentro da rotina, né? Então, por exemplo, eu vou para academia, eu vou para o Pilates, insere a contração dessa musculatura dentro do que você já faz lá, né? Então, você otimiza o tempo, traz também um processo de ativação dessa musculatura de uma forma como um todo, né? Prevenindo também outras coisas. E eu mantenho a função. E aí, claro, se em algum momento eu percebi que teve uma queixa diferente, busca imediatamente. Não acha que foi só essa vez, não, é por causa disso, é por causa que eu estou nesse período. Não, sempre tentar valorizar a queixa que está se tendo. Geralmente a gente traz, né, a gente percebe muitas mulheres trazendo essa queixa para os ginecologistas, mas o fisioterapeuta, ele é um profissional de primeira escolha. Então, se eu sei que eu estou com essa queixa, com essa demanda, eu posso sim marcar com um profissional e fazer uma avaliação. E aí, cuidando disso ao longo da vida. Então, coisas bem simples. Controle de peso, porque a musculatura da assoalho pélvico, ela também sofre influência disso. Atividades de impacto, eu preciso ter muito cuidado com atividades de impacto, pulo, salto, corrida. São atividades que fragilizam um pouco mais a musculatura, principalmente quando eu tenho uma musculatura que não é saudável, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu nunca pari, eu nunca gestei, por que eu tô perdendo xixi? Quando você vai ver, tem muito desses hábitos. Hábitos evacuatórios também que não estão legais. Então, preciso fazer força para fazer cocô, às vezes tem paciente que relata, eu preciso colocar o dedo no canal vaginal para poder empurrar as fezes e essas fezes saírem. Nossa. Exatamente. Tão grande é a fragilidade da musculatura do assoalho pélvico. E o que eu sempre falo também, nenhuma queixa dessa, ela chega de um dia para o outro. Ela já vem ali, devagarzinho, sinalizando. Mas eu perdi xixi só nessa situação, só quando a bexiga estava muito cheia. Então, isso vai somando e quando a gente vê, a gente já tem uma demanda muito maior. Então, o ideal é que se tenha a percepção que é uma região do corpo que precisa ser cuidada, que eu vou cuidar ao longo da vida e principalmente quando a gente chega aí nessa fase da menopausa, né? Que aí eu tenho baixa hormonal e traz uma repercussão para a função da minha musculatura, porque ela tende a ficar mais flácida, o tônus dela diminui, né? Que é natural realmente do processo de envelhecimento. Então, se eu já sei que isso vai acontecer, eu vou usar o quê? O treinamento dos músculos do assoalho pélvico para eu manter a minha musculatura saudável, não só no treino, no dia a dia, mas, por exemplo, durante a relação sexual, a contração dessa musculatura tende a trazer mais prazer para o casal, tá? Então, são coisas aí que a gente pode ir orientando para que ela mantenha como cuidado ao longo da vida. Até porque o cuidado com essa musculatura vai trazer a manutenção do prazer, né? Porque o orgasmo nada mais é que contrações involuntárias. Se a musculatura não estiver contraindo, a qualidade do seu orgasmo também vai cair. Né? Então, é importante a gente cuidar. E aí veio de pergunta pra gente, uma pergunta bem capciosa. E vamos perguntar aqui para a Aline o que ela acha disso. Cirurgia plástica na região íntima. Muitas mulheres se adequando. Tem feito as mulheres felizes, Aline? Tem ajudado, de alguma maneira, no prazer da mulher esse tipo de tratamento? Como é que você olha? Tá, vamos lá. Então, a gente traz muito primeiro essa pergunta para perceber o que é esse incômodo que essa mulher tem, né? É realmente uma coisa biológica? É alguma coisa ali que eu preciso do ponto de vista de saúde, né? De uma intervenção cirúrgica? Ou é por estética? É porque eu não tô me sentindo bem com essa região, né? E aí é o ponto, é o X da questão. Porque se eu também não visualizo o meu corpo, não acho ele bonito, não me sinto bem, isso vai ter uma repercussão também na sexualidade, né? Então, se eu sei que não tá legal, eu não queria que fosse dessa forma, eu queria fazer de outro jeito.
E aí o que eu sempre pergunto, até que ponto isso tá lhe incomodando, né? Ah, isso me incomoda muito, não sinto que, né? Enfim, conversa com o ginecologista. Leva para o ginecologista isso. Mas na maioria das vezes a gente não vê uma repercussão de função. É muito mais uma percepção de estética. E aí eu sempre devolvo essa pergunta. O quanto isso lhe incomoda? Ah, incomoda muito. Tudo bem? Então procura um profissional, conversa com ele, amadurece mais essa ideia. Ah, não, é só porque eu vi nos vídeos que tinha que ser assim, eu vi na imagem tal, eu vi nos livros tal, né? Enfim, e quando a gente vai ver que tem muitas questões externas, não é ela que está incomodada, mas é muito mais o que ela aprendeu, como ela se percebeu ao longo da vida, né? E aí ela está incomodada por essa comparação. E aí a gente sempre fala muito, né, Maíra? Cada vulva é diferente. Né? Então, a gente não tem um padrão. Todas as vulvas, elas têm que ser iguais. Então, a gente não tem realmente um padrão. Uma pode ter os lábios externos maiores, lábios internos maiores, e por aí vai. Ela vai ser diferente. Agora, eu preciso realmente tentar responder essa pergunta. O quanto isso me incomoda. Porque aí, se me incomoda, vai incomodar na relação com o outro. E acho que aí eu até amplio isso, né, Aline? O quanto esse incômodo é meu ou é do outro, e eu estou me submetendo ao outro, sim, né? sim. Então, assim, adequando o meu corpo, a parte mais íntima do meu corpo a algo que o outro projetou. E a gente sabe que no universo masculino, a questão do consumo, né, de conteúdos eróticos, de vídeos que são, assim, projetados, né, e pensados de uma forma a trazer o que é mais padronizado e bonito, quando a gente não tem um padrão, né, de vulva, como você bem trouxe, isso vai trazendo uma expectativa irreal, às vezes, para o universo masculino. Assim como, eu gosto de dizer assim, olha, os vídeos eróticos estão para o mundo masculino, assim como as comédias românticas estão para o mundo feminino. Nada disso existe na vida real, não vai acontecer. Bota seus pés no chão, isso, né, para que você tenha, assim, também a compreensão daquilo que é o incômodo seu, ou se você está, de repente, se curvando a uma necessidade, né, de algo tão sutil, né? Porque o prazer não vai estar na imagem nem da vulva, nem do corpo, vai estar no seu corpo como um todo, né? E no contato, na intimidade. Exatamente. E aí é exatamente isso. É essa conversa, esse diálogo, né? É você encontrar o prazer no outro. E aí também, junto com isso, perceber que essa musculatura está saudável, ela está funcionando bem, eu não tenho nenhuma queixa. Então, se isso está tudo ok, o que está incomodando? Né? Se a relação a dois está ok, você está satisfeita, o outro também ali com você, a sua musculatura está saudável, por quê? Né? Mas eu acho que isso que você falou é muito importante. Às vezes a gente quer se encaixar realmente no padrão do outro. E a gente precisa ter muito cuidado, porque imagine só, essa mulher se submete a uma cirurgia e aí depois ela não gosta. Né? E aí depois ela tem uma recuperação que é chata, porque geralmente, dependendo da cirurgia, às vezes é uma recuperaçãozinha mais chatinha. E aí, como é que vai ser? Não foi uma escolha minha, né? Foi uma escolha de outra pessoa. Então, eu estou fazendo aquilo baseado em agradar alguém. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar. E você, como psicóloga, sabe muito bem dessas questões. Sei. Aline, estamos chegando ao fim. Queria agradecer você pela participação, pela disponibilidade, né? É sempre um prazer enorme trocar ideias igualmente com você, né? E a gente vai continuar a nossa troca no campo profissional. E para vocês que assistiram ao vídeo de hoje, deixe o comentário de vocês, o que acharam, o que gostariam de saber mais. Eu posso passar para a Aline, posso responder também, né? Curtam e compartilhem com quem você sente que precisa saber dessas informações que a gente está trazendo aqui hoje. Obrigada, Aline. Obrigada, pessoal.